Você já sentiu como se em certos momentos da vida tudo ao seu redor começasse a desmoronar, como se a fé ficasse em silêncio e o medo falasse mais alto? Existe uma promessa escondida nessas horas, né? Uma promessa que poucos percebem, mas que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta cada dificuldade. Jesus, ao falar com seus discípulos, não os iludiu com um caminho fácil. Ele foi direto, profundo, verdadeiro. Ele sabia que dias difíceis viriam, sabia que haveria rejeição, incompreensão e até dor, mas, no meio de tudo isso, ele deixou algo poderoso, a promessa de um defensor, alguém que não apenas estaria ao lado deles, mas dentro deles. O Espírito da Verdade, não como uma ideia distante, mas como uma presença viva, constante, que sustenta quando tudo parece cair, uma presença que fala quando faltam palavras, que fortalece quando o coração quer desistir. E talvez o mais impressionante é que essa promessa não ficou apenas no passado, ela continua hoje. Porque quantas vezes você já se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas? Quantas vezes você já teve medo de seguir em frente, de se posicionar, de acreditar de verdade? Os discípulos também sentiram isso. Eles caminharam com Jesus, viram milagres, ouviram ensinamentos, e ainda assim, no momento mais difícil, se viram frágeis, inseguros, com medo, trancados, tentando entender o que fazer da própria vida. Mas algo mudou. E não foi porque ficaram mais fortes por conta própria. Foi porque receberam aquilo que Jesus prometeu: o Espírito que transforma o interior. Os problemas continuaram existindo, as limitações não desapareceram, mas o medo já não dominava mais. A insegurança já não paralisava mais. Eles deixaram de viver para se proteger e passaram a viver para testemunhar. E isso muda tudo, porque viver com medo faz você se esconder, mas viver com essa presença dentro de você faz você se levantar. Talvez hoje você esteja passando por uma fase em que sua fé está sendo testada. Talvez existam situações que você não entende, dores que parecem injustas, ou até pessoas que não compreendem aquilo que você acredita. E no fundo surge aquela pergunta silenciosa: será que eu vou conseguir continuar? A resposta não está na sua própria força, está nessa promessa. Você não foi chamado para enfrentar tudo sozinho. Existe uma presença que te guia, te consola e te sustenta, mesmo quando você não percebe. E mais do que isso, você também é chamado a levar essa mesma consolação para outros. Não precisa de grandes discursos. Às vezes, um gesto simples, uma palavra sincera, um silêncio cheio de amor já carrega algo que transforma. Porque quando o Espírito age, até o pequeno se torna grande. E talvez seja isso que você precisava entender hoje. Você não precisa ser perfeito para continuar. Você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa estar disponível. Disponível para confiar. Disponível para permanecer. Disponível para deixar Deus agir, mesmo nas partes da sua vida que você ainda não entende. E quando um momento difícil chegar, porque ele pode chegar, você vai lembrar: você não está sozinho. Existe um defensor ao seu lado. Existe uma verdade dentro de você que não pode ser apagada. E existe um propósito maior acontecendo, mesmo quando tudo parece confuso. E se eu te dissesse que, justamente nos momentos em que você pensa que está mais distante de Deus, pode ser quando Ele está mais perto do que nunca? Existe um silêncio que não é ausência. Existe um vazio que não é abandono. Existe uma espera que não é perda de tempo, é preparação. Muitas vezes a gente imagina que a presença de Deus vem como algo grandioso, visível, inquestionável, mas na maioria das vezes ela chega de forma sutil, quase imperceptível, como uma paz que surge sem explicação, como uma força que aparece no meio do cansaço, como uma coragem que você não sabia que ainda tinha. É assim que o Espírito da Verdade age. Ele não invade, ele preenche, ele não força, ele transforma e ele começa de dentro para fora. Talvez você esteja procurando sinais externos, respostas imediatas, soluções rápidas, mas a maior obra começa no interior. Porque antes de mudar as circunstâncias, Deus muda o coração. E isso nem sempre
é confortável, porque mudar por dentro exige confrontar medos, encarar verdades, abrir mão de coisas que por muito tempo pareciam essenciais. Exige confiar quando não há garantias visíveis. Exige continuar quando tudo dentro de você pede para parar. Mas é exatamente aí que acontece algo profundo. Você começa a perceber que não depende mais tanto das circunstâncias para ter paz. Você começa a entender que a fé não é sobre sentir o tempo todo, é sobre permanecer, mesmo quando não sente nada. E isso é maturidade espiritual. Os discípulos não se tornaram corajosos de um dia para o outro. Eles passaram por confusão, dor, arrependimento, dúvidas, mas, em meio a tudo isso, algo foi sendo construído dentro deles. Uma certeza silenciosa, uma força que não vinha deles, uma presença que os sustentava. E essa mesma realidade está disponível para você hoje. Não importa como foi o seu passado, não importa quantas vezes você falhou, duvidou ou pensou em desistir, o Espírito não chega exigindo perfeição, ele chega oferecendo transformação. E transformação é um processo. É dia após dia, é levantar quando cai, é recomeçar quando erra, é escolher confiar mesmo sem entender. E aos poucos você começa a perceber mudanças que antes pareciam impossíveis. Aquele medo que dominava já não domina mais. Aquela dor que parecia insuportável já não tem o mesmo peso. Aquela insegurança constante começa a dar lugar a uma confiança tranquila. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você já não está sozinho. E tem algo ainda mais profundo nisso tudo. Você começa a se tornar resposta na vida de outras pessoas. Aquilo que você recebeu começa mais a transbordar, não de forma forçada, não como obrigação, mas naturalmente. Você começa a ouvir mais, a acolher mais, a entender mais, a amar mais. E sem perceber, você se torna alguém que leva paz em meio ao caos, alguém que transmite esperança em meio ao desespero, alguém que reflete algo maior. Isso é viver guiado pelo Espírito. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre carregar uma presença. E essa presença muda tudo. Muda a forma como você enxerga a dor, muda a forma como você enfrenta as dificuldades, muda a forma como você se vê, porque você deixa de se definir pelos seus erros e passa a se reconhecer pela graça que te alcançou. Talvez hoje você ainda não veja tudo com clareza. Talvez existam perguntas sem resposta, caminhos indefinidos, sentimentos confusos. Mas existe uma certeza que pode sustentar você em meio a tudo isso. Deus não terminou a obra na sua vida. Aquilo que ele começou, ele continua. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias silenciosos, mesmo nos dias em que você acha que nada está acontecendo, porque muitas vezes é no invisível que Deus mais trabalha, e quando você menos esperar, vai perceber que não é mais a mesma pessoa, que algo dentro de você mudou, que existe mais paz, mais firmeza, mais fé. E tudo isso começou naquele momento em que você decidiu não desistir. Agora, se você chegou até aqui, até o final, eu quero fazer uma oração por você. Que a paz alcance o seu coração agora, que toda ansiedade seja acalmada, que todo medo perca força, que você sinta, de forma real, a presença que te sustenta e te guia, que a sua fé não seja abalada mesmo diante das dificuldades, e que você tenha coragem para viver, testemunhar e amar, mesmo quando não for fácil, que o Espírito da verdade te envolva, te fortaleça e te conduza em cada passo, e que a partir de hoje você caminhe com mais confiança, mais paz e mais propósito. Eu abençoo a sua vida, a sua casa e o seu caminho. Que Deus te guarde, te proteja e te levante em todos os momentos. E que você nunca esqueça, você não está sozinho. Amém.